Oi, pessoal, mais uma semana juntos aqui no VitaCast, último episódio deste ano, já agradecendo a sua audiência aqui no nosso canal. E claro, hoje a gente vai falar de quê? De virada de chave, das metas para 2026 e você também que está aí metendo o pé na jaca agora nas confraternizações, hein? Sobre esse assunto eu converso hoje com o Dr. Luiz Cláudio. Seja bem-vindo, doutor, mais uma vez, que bom tê-lo aqui. Boa noite. Esse final de ano que o pessoal tem Natal, Réveillon, e o pessoal às vezes dá até uma paradinha, quem está usando o Monjaro, para poder conseguir comer um pouquinho mais. Em São Paulo, recentemente quando eu fui, os restaurantes eles já botaram até meia porção, porque as pessoas não conseguem mais comer o prato inteiro. Para poder, porque antigamente não podia, eles queriam ganhar inteira, mas eles já se adaptaram às pessoas com o uso do Monjaro. Mas eu noto que alguns pacientes, a família está chegando, vai reunir, e o cara dá uma segurada, doutor, vou dar uma segurada aqui no Monjaro, que o cara quer confraternizar, e às vezes o cara quer dar uma escapulida. Então isso acontece realmente, final de ano, Natal, Réveillon, e o que a gente tem de mensagem para quem está aí no final de ano, que vai comemorar um pouco mais que em janeiro, que volte em pleno vapor, tá? O nosso projeto lá do Vitador, é um projeto integrativo, não é só de tratamento de dor, como o tratamento da parte de emagrecimento. Não só emagrecimento, mas também de melhora de performance, de melhora muscular, tá? Então, pode chutar o pau da barraca, eu acho que ninguém é de ferro, mas depois, chegou janeiro, vamos cuidar do corpo de novo. Claro que quando a gente pensa, né, em dezembro, se a gente olhar que tem gente que tá confraternizando desde o começo do mês, então assim, tem gente que compromete os 30 dias, né, e aí 30 dias parou para voltar em janeiro. Como é que é esse retorno, tanto na parte da alimentação, como da atividade física? Quem tá viajando, fez aquela viagem mais longa, o ideal é levar seu tênis na mala e manter a atividade, pelo menos uma caminhada no destino que tá, ou faz aquela pausa e deixa para quando retornar, doutor Luiz? Rapaz, é bem difícil o cara, quando dá uma desconectada, conseguir isso. Eu acho que 5% da população consegue. É que nem quem consegue resultado em academia. Se você observar, só 5% das pessoas conseguem resultado. Apesar de você ver uma academia lotada. Normalmente, quando é que a academia lota? No verão. Então, o pessoal dá a pausa do final de ano, que é normal, e aí vão voltar agora com tudo em janeiro. Porque o pessoal quer estar com o corpo mais sarado pro verão. O senhor trouxe um aspecto importante, né, que é com relação à tizepatida, né, com relação ao Monjaro. Para quem está fazendo uso da medicação, claro, o uso com acompanhamento médico, assim, como é essa questão por exemplo, com o álcool, a pessoa que vai fazer a ingestão de bebida alcoólica, o ideal é que ela pare, suspenda a medicação? Não. Se suspende, volta para a dosagem que estava tomando? Não tem relação. As pessoas, às vezes, não só com a tizepatida, como com outras medicações, hipertensivas, etc e tal, a pessoa acha que se for beber não vai usar um remédio. Então, não tem nada a ver uma coisa com a outra. A tizepatida, ela não tem nenhuma interação com álcool e você pode continuar a sua... você vai aproveitar o final do ano, sua bebida normal. O que eu sugiro é que você tenha uma escolha mais inteligente. Então, por exemplo, se você bebe hoje uma cerveja, você tem cevada, que é uma bebida mais fermentada, você tem glúten na maioria das cervejas, então você vai estar mais inflamado. Então, existem já algumas marcas no mercado que não tem glúten, tem menos caloria. Então, você vai tomar sua cervejinha, opta por uma que não tem glúten, tem uma quantidade menor de caloria. Então, você já dá uma segurada, vai engordar menos. O vinho, por exemplo, você tem, em vez de ter glúten, você tem resveratrol, protege seu coração. Você não vai tomar um engradado de vinho, você vai tomar 2 taças estourando uma garrafa. Cerveja não, você não sabe quando começa e às vezes não sabe como termina. Sim. Então, se o cara pode mudar para um vinhozinho, eu acho que vale a pena. Se não, ele gosta muito de cerveja, aí a opção uma que tenha menos caloria ou que não tenha glúten, eu acho que seria a opção ideal para o final de ano. E o acompanhamento, né? Também tem isso. Esses dias eu vi até um conteúdo na internet que tinha, assim, a quantidade de cerveja que a pessoa toma comendo, por exemplo, um amendoim japonês, um salgadinho, e a caloria lá em cima, e a quantidade de cerveja que a pessoa pode tomar se ela vai, por exemplo, vai acompanhar com um ovo de codorna, né? Então, a diferença de caloria e da qualidade desse acompanhamento, verdade, né, os acompanhamentos, que não é só cerveja, tem o acompanhamento. Exato. Na realidade, quando você bota aquele relógio que mostra o que você está gastando de energia, você vai lá na academia, você desgraça, gastou 400 calorias, olha lá. E aí você comeu o pacote de amendoim e deu 1.000. Aí não dá, entendeu? A conta não fecha, né? A conta não fecha. Você vai ter que andar muito ou malhar demais para poder gastar o que você consumiu. Hoje, né, isso que o senhor falou também, de tirar a medicação porque a pessoa quer comer.
né? É o ideal? Ou é o ideal que ela mantenha uma dose mais baixa? Tem gente que faz isso porque o cara quer voltar a comer muito. Não é o ideal. Quer sentar na ceia de Natal e só levantar? Exatamente. Esses dias eu estava num curso em Rio e São Paulo, encontrei um amigo meu, que é um alagoano, e eu vi ele na melhor forma possível. Ele sempre foi um pouquinho cheinho, porque ele é um cara que está sempre dando muito aula, viaja muito pelo mundo, e você tem muitos eventos, muita confraternização, e você acaba exagerando. Então ele vinha cerca de 10, 11 meses numa dose baixa de Zé Partida, de 2,5, e eu encontrei ele na melhor forma. Melhor mobilidade, mais disposto. O rapaz, eu elogiei ele e falei, rapaz, qual é o seu segredo dessa sua vitalidade? Você tá ótimo. Ele falou, rapaz, tô tomando 2,5 de Mounjaro. E aí o efeito colateral é menor, doutor? Assim, o que acontece? As pessoas às vezes querem um resultado rápido. Eu quero, sei lá, entrar no vestido de noiva. Eu quero chegar no verão agora em janeiro e o tempo já está acabando, tem menos de 15 dias. E aí eu não recomendo que você use doses muito elevadas rápido, porque às vezes você vai passar mal, você vai ter efeito adverso, enjoo, prisão de ventre e tantas outras. Então o que eu recomendo é que você faça o processo. Eu acho que quem já vem tomando Mounjaro, não precisa você abandonar ele na festa do final de ano. Você vai poder tomar sua bebida, você vai poder confraternizar com a família, você vai poder comer, mas você vai ficar saciado com a quantidade menor. Então você não vai ter necessidade de ficar correndo atrás quando chegar janeiro. Tá aí, né? E falando em correr atrás, né? Vamos falar também de como se prevenir dessas lesões, né? Para aquela pessoa que não fez atividade, estava sedentária, virou o ano, virei o ano, agora comprei meu tênis, sou atleta, né? Então, os cuidados para esse início de atividade, como é que deve ser isso, doutor? Eu acho que a principal coisa é ele procurar um médico de confiança dele. Nós que somos ortopedistas, então você avalia muito a parte osteoarticular e também interessante a parte cardiovascular, caso o cara ou o paciente já tenha muito tempo parado. Por quê? Se você vai começar um treino, você precisa ver se está tudo ok para que você desenvolva ele bem. Então, hoje, a grande maioria das academias, se você passa mais de 3 meses sem treinar, você exige uma avaliação cardiovascular. A parte ortopédica também é muito importante, porque às vezes pessoas que estão um pouco acima do peso, que a gente tem muito tempo sem treinar, você precisa fazer uma avaliação para ver se tem alguma dor articular, alguma limitação, que você precise de um treino mais personalizado. Porque o objetivo da academia é uma academia personalizada, que você faça o que dá inicialmente e depois você evolui. Então, às vezes, a pessoa vai com muita sede ou pode, se lesiona e acaba não treinando. Então, hoje, o treino personalizado, hoje a gente tem muitas academias que têm um preço até mais em conta, mas às vezes você não tem o principal recurso, que é o recurso humano do educador físico. Então, isso é extremamente importante. Eu acho que talvez hoje a gente tenha um boom de academias, principalmente em Salvador, que é uma cidade praiana, mas a gente não tem, às vezes, o cara que nunca treinou ou que não tem uma noção de como treinar. Boa parte das vezes, quando eu vejo no consultório um paciente que está com dor, essa dor ela normalmente ocorreu por conta de um exercício mal executado. Hoje tem os consultores online, mas às vezes o consultor online não vê como é que você executa o exercício. Então, a execução correta, o retorno correto, o acompanhamento com o médico, o acompanhamento com o educador físico, isso dá toda a diferença, porque você vai treinar de forma consistente, você vai notar os resultados e você não vai se lesionar, que é o principal. Ou seja, nada de ir com muita sede ao pote e aos poucos e orientado por um profissional, né? Exatamente. Eu acho que em Salvador, eu morei uma época na França, que eu fiz joelho lá, e eu procurava uma academia, não tinha. Ele lá e tinha um centro de ginástica que não tinha nada, era um vão. Você tinha que fazer uma ginástica, não sei, uma ginástica laboral, alguma coisa que é bem diferente da cultura do Brasil e era muito caro, não era acessível, você pagava 1.300 euros. Eu falei, rapaz, eu vou malhar aqui no chão do apartamento mesmo que eu tava. Pronto. Que eu não vou pagar mais 1.300 euros. Aqui não, a gente, felizmente no Brasil, a gente até parece um pouco com os Estados Unidos em relação a isso, que a gente tem um acesso muito maior a academias hoje cada vez mais sofisticadas, mas não adianta você ter muita aparelhagem se você não sabe como executar o treino e para ter esse resultado. Sem dúvida, né? Quais são as lesões mais comuns provocadas por uma atividade física mal feita que chega para o senhor, doutor Luiz? Hoje em academia, as principais lesões são joelho, agachamento mal executado, você vai ter lesão em joelho, coluna lombar e para a parte de membro superior, ombros. Então, isso é o que mais você tem em academia. Como em academia você não tem muito movimento rotacional, você torcer um tornozelo é uma coisa mais difícil, mas normalmente é joelhos, coluna lombar e ombro. Os exercícios de membro superior.
Então, se você faz um fortalecimento adequado do membro superior, você protege essa musculatura. Se você executa errado, você pode romper. Se você vai para um paciente com uma faixa etária maior, você já não tem uma musculatura tão boa, então você tem que ir com calma para também não se lesionar. Ou seja, está atento a esses sinais. Com relação, por exemplo, tem o tênis certo, doutor Luiz? Ou não? É aquela pessoa fazer um fortalecimento, fazer um acompanhamento com o ortopedista, pensando em corrida, aquele de corrida, o outro da academia, né? Existe isso mesmo? Existe. Os tênis evoluíram assim de forma absurda. Recentemente fui numa loja de tênis e fiquei impressionado com a gama de tênis que você tem. Então, a principal coisa, se você for fazer na academia também a parte aeróbica, a corrida da esteira, principalmente, você vai ter que ver qual o seu tipo de pisada. Então, se você gasta mais a parte externa do calcânio, você tem uma pisada supinada. Se gasta mais a parte interna, você tem uma pisada pronada. Se gasta igual a parte posterior do calcânio, você tem uma pisada neutra. Então, quando você vai lá numa loja ou na internet escolher um determinado tênis que é específico para corrida, que é na área de running, que vem do inglês de corrida, você tem lá o tipo do tênis. Então, você vai ver o tipo de pisada, se é pronada ou neutra, se é supinada ou neutra. Então, normalmente, quem é neutra pega as duas, que normalmente é supinada ou neutra, pronada ou neutra. Uhum. Então, às vezes você vê um tênis, tá bonito, beleza, mas quando você vai ver, não é a sua pisada. Você não necessariamente precisa fazer uma baropodometria para definir a pisada, porque você consegue ver um calçado que você usa mais, onde é que gasta. Sim, olha ali, né? E aí vê onde é que tá mais fundinho no calçado, né? Exatamente. Então, isso dá uma diferença. Outra coisa, quem gosta de correr, fazer corrida de rua, tem que ter um personal para isso. Porque existe técnica para correr. Se você quer uma corrida mais longa, se é uma corrida mais curta. Porque se você faz isso, você gasta menos energia, você tem que ver como é que está a sua passada. Então, não é simplesmente botar o tênis e correr. Então, para os atletas amadores, hoje a gente tem muito clube de corrida. Sim. Então, tem profissionais competentes, educadores especializados na área de corrida, que podem dar, que tem esse aval, que tem um know-how, inclusive, de passar esse conhecimento para as pessoas que têm interesse em fazer corrida. Para quem está virando esse ano com dor ainda, né? Não virou ainda essa chave, né? O que é que a Vitador prevê aí para o ano de 2026? A Vitador, nesse ano de 2026, a equipe está muito motivada. A gente já trouxe diversas tecnologias, a gente está reformando para atender melhor os nossos pacientes. A gente sabe que não é só espaço, a gente precisa ter empatia, acolhimento. E a gente tem lutado muito por isso. E hoje mesmo eu estava lá e notei uma paciente que foi fazer um exame numa clínica de imagem, não gostou muito do atendimento lá, mas quando voltou lá para a gente, ela falou: doutor, o atendimento aqui está perfeito, desde a entrada, desde o atendimento do senhor, desde do acolhimento do pessoal da enfermagem. E é bom a gente ouvir isso, que às vezes a gente também vê a crítica negativa, a gente procura sempre melhorar. Então, quando você vê esse feedback da equipe, porque não é só o médico, é o médico, a enfermagem, a recepção, é o concierge, é um conjunto de coisas para poder dar certo. Porque se você vai para uma clínica, você vai procurar um médico, você já está, de certa forma, abalado, porque você está precisando de ajuda. Uhum. Então, se você vai para lá para poder ter uma ajuda, a gente tem que tornar isso a melhor experiência possível. E sem dúvida, essa melhor experiência acontece também pela equipe, né? Que é uma equipe multidisciplinar que olha esse paciente como um todo, né, doutor Luiz? Hoje, por exemplo, eu peguei uma paciente que ela tinha uma dor, a gente já está tratando, fez a viscosuplementação. Ela falou: doutor, aqui faz acupuntura? Eu falei: faz. Tem alguns médicos que fazem acupuntura, a gente pode marcar a senhora. Ela falou: é mesmo? E como é que funciona a acupuntura? Eu falei: a acupuntura, você tem os dermatos da pele, e a depender da região que você precisa, você vai fazer esse agulhamento seco com a acupuntura, que existe uma técnica, que veio do Oriente, mas tem médicos que já estudaram isso, tem inclusive pós-graduação nessa região de acupuntura, e você tem excelentes resultados. A paciente marcou e ficou extremamente satisfeita. Ou seja, né, é esse olhar de que a pessoa não precisa sair dali para um atendimento num outro lugar, né? Exatamente. Seja para o emagrecimento, às vezes ela entra por uma causa e acaba indo para outra coisa, né, doutor Luiz? Exatamente. Eu estava com uma paciente hoje também, uma lesãozinha de menisco, mas veio com o esposo, só que ela estava acima do peso. Às vezes você fica ali na correria do trabalho, só trabalho e acaba não olhando para si mesmo. Então, o que a gente pensa hoje em relação ao corpo? As pessoas estão cada vez mais longevas. O Brasil, que era um país jovem, hoje está envelhecendo. Então, do mesmo jeito que você, sei lá, você tem um automóvel e faz ali as revisões dele, nós precisamos fazer a nossa. Porque a gente não tem a opção de trocar, vai ser você mesmo. Então, se você cuida bem do seu corpo, você vai ter um corpo mais longevo, um corpo mais funcional.
e que você vai poder fazer suas coisas, vai poder pegar seu voo, botar sua mala, você vai poder ir no mercado, trazer as compras, você vai poder viver com qualidade. Então, isso é o principal objetivo hoje da equipe do Vitador, que é devolver a qualidade de vida para os nossos pacientes. Pensando agora no final do ano, quem vai fazer viagens longas, né? Quais seriam as dicas aí para que essa pessoa não chegue lá do outro lado do mundo? Ai, minha coluna, ai, meu joelho, hoje eu vou ficar só no hotel porque não tô aguentando caminhar. O mais importante, eu morei uma época na Europa quando fiz minha especialidade, os brasileiros às vezes eles se arrumam muito para viajar e usam roupas desconfortáveis. Os europeus não, eles prezam pelo conforto. Então lá até uma mochila pequena ela tem roda. E a gente não, a gente anda com a sacola pesada, carregando de um lado do ombro, que você sai meio lá descompensado. Então, eu sugiro que as pessoas levem a bagagem de mão, se possível, com a mochila, que você possa ter uma roda. Você não precisa ficar carregando aquilo nas costas, porque às vezes, se você vai para um lugar mais distante, vai fazer ficar ali no aeroporto ou numa rodoviária esperando muito tempo, você precisa ficar carregando aquele peso de forma desnecessária. Então, se sua mochila tem uma rodinha, a mala tem uma roda, isso já facilita. Roupas confortáveis, tênis confortável, roupas confortáveis, evitar usar um cinto muito apertado, porque se você fica muito tempo na posição sentada, a parte do retorno venoso não é igual. Se for uma viagem superior a 6, 7, 8, 12 horas, para alguns casos, às vezes, tem indicação de você fazer algum anticoagulante. Você vai viajar para outro país, em outro continente, tem aquela questão da síndrome da classe econômica, porque, infelizmente, alguns aviões, às vezes, a parte ali, que é a maior parte quando a gente viaja é a classe econômica, não tem muito espaço para a perna. Então, muito tempo sentado, a estase, a possibilidade de deambular, às vezes você está no meio ali e o corredor tem outras pessoas que estão, às vezes, dormindo, você não quer incomodar e você fica sentado muito tempo. E isso pode dar uma estase do sangue, você fazer uma trombose e fazer um TEP. Então, você tem que usar um anticoagulante. E, de preferência, se você puder escolher o assento, escolher perto do corredor, que você pode sair, dar uma voltinha no avião, movimentar a perna, movimentar a musculatura, que você evita esse problema. Pensar ali o quê? A cada uma hora a pessoa dá uma levantada e dá uma circulada, doutor Luiz? Exatamente. Isso ajuda bastante. Parece pouco, mas ajuda. Tá? Eu acho que a cada 2 horas seria excelente. Se tiver um espaçozinho a mais, esticar as pernas, dar uma movimentada, em vez de ficar sentado com o joelho muito flexionado. Perfeito. Para quem tá virando o ano com dor, vou fazer uma pergunta que eu fiz também para seu colega, para o doutor Leonardo, né? Dor não é normal. Então, assim, o que é que o senhor pode dizer para essa pessoa que passou esse 2025 com dor e tá achando que é normal e já se acostumou a viver assim? A dor, na realidade, é um sinal que alguma coisa não tá bem. Então, você precisa saber qual é a causa dessa dor e não tratar a sua consequência. É um problema mecânico? É a alimentação que não está legal e você está muito inflamado? Você está com a fibromialgia? Como é que está a sua vida? Você está cuidando da sua alimentação? Você está se exercitando de forma regular? Então, você precisa fazer essa pergunta e precisa passar isso para o paciente, porque às vezes ele quer que eu lhe passe lá um remédio milagroso e, na realidade, nós precisamos de um conjunto de coisas e que a pessoa precisa estar envolvida para ter o melhor resultado. Perfeito. Doutor Luiz, deixa aqui uma mensagem para os seus pacientes e futuros pacientes para esse 2026. Eu desejo para vocês um 2026 de muitas felicidades e de realizações. Eu acho que a gente passa num país que a gente tem muita dificuldade, não tem acesso a o que a gente poderia ter. Eu acho que hoje o que mais me conforta é que a gente no Vita a gente consegue dar o melhor para os pacientes. Infelizmente, uma parte da população não tem convênio, não tem acesso. A gente tem até um projeto para poder conseguir fazer um acesso para esses pacientes que consigam ter algum tratamento de dor, talvez em parceria com órgão público, porque eu venho de um lugar que é o pessoal do Simpem e que eles fazem muito trabalho voluntário. Então, você tirar uma dor de um paciente, você mostrar para ele que tem uma luz no fim do túnel, isso não tem preço. Tá? Então, o ideal é que a gente consiga, inclusive, popularizar esse atendimento de dor, de emagrecimento, de melhoria da qualidade de vida das pessoas. Porque, às vezes, você tem lá, fechou uma praça no final de semana, uma rua para você fazer uma corrida e a pessoa, infelizmente, está com dor e mal consegue sair da casa, do apartamento. Então, a gente precisa começar a ter uma cultura de não só querer ir para o shopping no final de semana, a gente ir caminhar e fazer algum exercício físico com a família. Levar o filho, a esposa, a mãe, porque eu acho que isso é um hábito saudável.
Mas não fazer só um dia na semana, fazer isso sempre. Criar uma rotina, né? Uma Exatamente. rotina saudável. Obrigada mais uma vez, doutor Luiz. Quero agradecer também a sua companhia aqui e dizer que a gente se encontra no próximo episódio. Tchau, tchau. Obrigada.